Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Abra ela no Evangelho, escreveu Mateus, capítulo de número 25. Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 25. Aleluias. Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 25. Quem achou, diga amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Amém. Fecha a tua Bíblia, recline a tua fronte, fecha os teus olhos, oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus, nós queremos te adorar, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, sentirmos a tua presença, Senhor. Senhor, eu não sei qual é a necessidade de cada coração nesse domingo, quando vem à tua casa. Mas eu sei, Senhor, que através da tua palavra, que é poderosa, Senhor, que é tão tremendamente poderosa, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é tão poderosa, Deus, para pesar e discernir os intentos do coração do homem, Senhor. Então, nessa noite, Senhor, pesa os corações aqui nessa noite, Jesus. E que, Senhor, nos dê graça, sabedoria, para que possamos entender a revelação que queres entregar à tua casa, à tua noiva nessa noite, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados. Eu gostaria de, nessa noite, falar um pouquinho a respeito do despertar de um sono. Mas antes de falarmos a respeito disto, é importante lembrar que a palavra administração de um culto público, ela é uma palavra para salvação e despertamento espiritual. A palavra de um culto público, que é esse que nós estamos aqui reunidos, em que qualquer pessoa pode ter acesso a essa casa, não é um culto para uma explanação teológica, não é um culto para enriquecimento do seu alicerce espiritual. É um culto público. E muitas vezes nós temos transformados, e muitas vezes o púlpito das igrejas tem se transformado em um culto de muita explanação filosófica, teológica, porque os crentes brasileiros se acostumaram a comer bem. Essa é uma verdade. E muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra simples, nós dizemos: Deus não estava no culto. Deus não estava presente, Deus não falou comigo. Só que a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e sempre. Você entende isso, irmão? Amém? Então, por favor,
Não requeira daquilo do pregador que ele não pode dar, que só Deus pode dar. Não requeira do pregador aquilo que só Jesus pode dar. E não requeira nunca de um pregador aquilo que só o Espírito Santo pode dar. Quem entendeu, diga amém. Se não entendeu, me procura depois do culto que eu explico, viu, irmão? Amém? Eu gostaria de, nessa noite, falar um pouquinho sobre o sono. Pastor, por que o senhor falou isso? Porque às vezes há um debate nos nossos dias tão forte, irmãos. Eu vinha meditando sobre isso. E eu quero que você não perca uma lição. Por favor, irmão. Se você não consegue vir na escola bíblica, pelo menos venha um dia. Qual, pastor? A última lição da revista. Vai falar sobre o crente e as mídias sociais. Vai falar sobre Facebook, Instagram, WhatsApp. Irmão, tem tanta mídia social que nem sei o nome de todas. Esse dia me perguntaram, pastor, se eu tenho, como é que é? Flinks, não sei lá o que. Uma coisa assim. Eu disse, nem sei que bicho é esse. E às vezes as pessoas, porque a internet não tem rosto. Você já viu que a internet não tem rosto? Quem já viu que a internet não tem rosto? Aí as pessoas acham que pode falar tudo que quiser. Tudo que vem à sua mente. Pastor, se eu for atacado na internet, eu não, graças a Deus, irmão. Eu nem dou bola para isso se for também, viu? Mas às vezes as pessoas acham que a internet, né, ela está invisível e escondida atrás de uma tela de computador. Só que por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque eu tenho um dever com você que é a ovelha dessa casa. De dizer para você, irmão, cuidado com o que você escreve na internet. Cuidado com o que você acessa na internet. Cuidado com o que você fala através da escrita na internet. Porque crimes na internet também existem. Crimes contra a dignidade da pessoa também existem na internet. Ah, pastor, mas não tem como saber onde é que é o meu endereço. Queridos, às vezes a gente tem um computador, um celular, e a gente não sabe que tem um negocinho chamado endereço IP, que é o único no mundo, é que nem a identidade do seu polegar direito, só tem ele na sua mão. E no computador tem a digital do computador, chamado endereço IP, que é a digital de cada computador, de cada celular. E quando você acessa, está lá o código postal do seu telefone celular, do seu computador. E se uma pessoa se sentir ofendida pelas palavras que você postou, ela pode entrar com um processo contra você. Quem entendeu, diga amém. Por isso o apóstolo Tiago tinha uma resposta certa, e eu aconselho os crentes nessa noite. Seja prudente, longânimo em ouvir e tardio em falar. Ouça bastante e fale pouco. Porque a Bíblia diz outra frase muito interessante que eu aconselho os crentes jovens. A Bíblia diz que até o tolo, quando calado, quem sabe esse versículo? Passa por sábio. Ou seja, se você ficar quieto, irmão, até por inteligente você fica passando, viu? As pessoas olham assim, como ele é inteligente. Porque ele ficou quieto. Quem entendeu, diga amém. Então há um debate muito aguerrido hoje em dia nas mídias sociais, às vezes até entre membros de igreja, que fica muito feio na internet. Aí as pessoas olham e dizem, ué, se os crentes são desse jeito, para que você é crente? Não é verdade? Amém? Quem entendeu o recado do pastor, diga glória a Deus. Então olha para a pessoa que está e diz, eu entendi, e você? Glória a Deus. Amém? A Bíblia diz aqui e compara. Pastor, por que o senhor falou isso? Porque eu nunca vi Jesus teologizar. Alguém já viu uma mensagem teológica de Jesus para a multidão? Alguém já viu Jesus teologizando alguma coisa para a multidão?
Não. Para a multidão, Jesus pregava parábolas. Para a multidão, Jesus falava palavras simples. Porque se Jesus fosse teologizar o céu para as pessoas, elas nunca iam entender. Elas não iam compreender a mensagem da salvação. Por isso Jesus, muitas vezes, ele dizia que comparava o reino dos céus, assemelhava o reino dos céus a alguma coisa do cotidiano das pessoas, que as pessoas pudessem compreendê-lo, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo dizer. É tão verdade que Jesus diz assim, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Por quê? Porque o povo judeu, o povo de Israel, eles entendiam dessas coisas. Eles entendiam que Jesus estava falando de um cri-cri, cri-cri. Do que, irmãos? Do que Jesus estava falando aqui? Tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém aí, irmãos? Jesus estava falando de um casamento. Jesus está falando que haveria uma cerimônia. E ele descreve aqui, dizendo que elas estavam com as suas lâmpadas. Todas estavam com lâmpadas. Tem uma tradução que vai dizer que 5 delas eram prudentes e outras eram imprudentes. Eu gosto mais, porque cai melhor no ouvido. A gente gosta daquilo que cai melhor no ouvido, sim ou não? Você já pensou chegar assim, você é uma louca? Fica agressivo, não? Então eu gosto muito da tradução que é um pouquinho mais delicada, a gente entende melhor. 5 eram prudentes. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa precavida, que antecipa as suas ações, que antecipa as coisas que vão acontecer. Se eu tenho uma viagem, eu fiz uma viagem muito abençoada essa semana, e eu sabia que eu tinha que passar no posto de gasolina. Se eu não passasse no posto de gasolina, não chegaria ao meu destino. Para isso, eu precisei fazer isso. Ou seja, eu planejei, olha, eu vou passar no posto de gasolina, vou completar o tanque, né? Vai uns companheiros comigo que não são fracos, vou calibrar esses pneus. Amém? Ou seja, eu fui planejando as etapas. Às vezes não dá certo do jeito que a gente planeja, viu, irmãos? Mas a gente tenta se precaver. Isso é ser prudente. Agora o imprudente. Se eu fosse imprudente, peraí, acho que tem um quarto aqui de tanque de gasolina. Aí eu acho que vai dar. Se não der qualquer coisa, eu peço para os irmãos empurrar até o próximo posto. Só que o próximo posto é 100 quilômetros. Tem como, irmãos? Eu vou chegar? Não, não vou chegar, porque eu fui imprudente. Jesus estava falando isso. Só que uma coisa muito interessante que me chama a atenção no texto é que diz que o noivo tardou. E tardando o noivo, a Bíblia diz que todas elas tosquenejaram. Quem serviu o exército aqui? Faz sinal com a mão. Eu aposto que você que serviu o exército, que passou lá um ano que nem eu passei, você tosquenejou. Eu digo, irmãos, é quase, eu não vou afirmar que é 100%, mas é quase impossível alguém que serviu o quartel não ter tosquenejado. O que é tosquenejar, pastor? Lá no quartel, irmãos, tem a bendita guarda. Aquilo não é do céu não, irmãos.
E o pior ainda é quando você pega o segundo turno. Aquilo é do inferno, irmãos. O segundo turno da guarda vai das 2 às 4 da manhã. Aí você está lá, no mês de julho. Lá tem um negócio da... Eu nem lembro o nome daquele... É tão infernal aquilo, irmãos. Que chamava a Torre do Ginásio. Eu nem lembro o nome daquele negócio. Aí você ficava lá. Aí das 2 às 4 da manhã, irmão, os olhos começam a pesar. Parece que fica cheio de areia. E daqui a pouco você começa assim, ó. Daqui a pouco você... E você tosquenejar. É quando você parece que vai dormir. E dá aquelas... Né? Quem já sentiu isso na direção dirigindo à noite? Graças a Deus que eu não estava com você, irmão. Isso também é tosquenejar. É terrível. Você quer ficar com o olho aberto, mas seus olhos fecham. Você quer ficar acordado, mas você dorme. Aí você... Né? Aí se a esposa está do lado, acorda aí, rapaz. É assim, não é? Isso é tosquenejar. Só que a Bíblia diz que todas elas tosquenejaram e não resistiram. O que a Bíblia diz? Dormiram. Não foi só as prudentes, as imprudentes também dormiram. Todos adormeceram. Você sabe, irmãos, que o sono na Bíblia pode ter uma conotação e um significado de lutas, adversidades, provações, tempos difíceis, tempos trabalhosos. E eu confesso aos irmãos que nos parece que nós estamos vivendo um dos mais difíceis tempos da igreja na terra. Tempos muito difíceis, muito trabalhosos, muitas adversidades, muitas tribulações. E o interessante que as nossas adversidades, tem alguém aí comigo? Diga glória a Deus. Não, que senão eu fico preocupado, né, irmãos? E me parece que, diferentemente de tempos passados, onde as nossas provações eram físicas, as nossas provações eram na carne, quando as provações dos cristãos era adentrar uma arena no Coliseu Romano para serem devorados pelas feras que não eram alimentadas. Nos parece que nós estamos vendo um tempo muito adverso do tempo que as provações era ser o crente decapitado. Parece-nos que os nossos dias, nós temos dias trabalhosos e dias difíceis, diferente dos nossos irmãos, que quando Nero achou que a entrada de Roma estava escura demais, então ele cravou por toda a entrada da via que levava a Roma, que era calçada, uma cidade grande, estruturada. Ele disse, mas está muito escuro, vou botar iluminação pública. Só que naquele tempo não tinha energia elétrica. E ele diz, tem cristão demais, então vamos fazer o seguinte, manda cravar estacas em toda a via romana, pendura os cristãos, toca betume neles e até a fogo, iluminação pública. E os crentes morriam queimados na estaca, mas morriam adorando a Deus, morriam glorificando ao Senhor. Parece-nos que a aflição dos nossos dias
É diferente dos nossos irmãos que durante a Revolução Socialista, promovida por Stalin e Marx, através dos ensinos de Marx, Lenin e Stalin mataram mais de 100 milhões de russos. Onde você lê um livrinho chamado Atrás das Cortinas de Ferro. E um batalhão ali, um pelotão, pegou alguns cristãos. E o inverno na Sibéria é um inverno rigoroso. E diferentemente daquele videozinho que você olhou esses dias na internet, dele escavando ali um buraco, eu achei que o cara ia pescar. Aquele pelotão foi lá e cerrou um bloco e tirou aquele bloco de gelo, e ali estava o rio. E ali eles tiraram os cristãos de dentro do caminhão e colocaram os cristãos ali dentro daquele buraco de água gelada. E ali dentro daquele buraco eles começavam a dizer: olha, você nega o seu Jesus e nós temos aqui um cobertor quente para você. Você nega a sua fé, porque a nossa fé é o Estado, a nossa fé é a mãe Rússia. É a mãe Rússia que dá comida para você, é a mãe Rússia que alimenta a sua casa, é a mãe Rússia que te dá o trabalho. Nega a sua fé e abrace a mãe Rússia. Tem um chocolate quente para você, tem um conhaque aqui que vai aquecer o seu corpo na mesma hora. E ali estavam os cristãos, dentro daquele buraco de água gelada, morrendo de hipotermia. Sabe o que Deus faz? Está ali aquele comandante daquele pelotão. E às vezes Deus diz assim: do céu, eu vou mostrar para esse camarada quem sou eu. Mas não pense que todos ali permaneciam. Alguém olhava para o conhaque e dizia: eu não aguento mais, a prova está grande, é muita adversidade. Ele abria a mão de Jesus por um cobertor e por um conhaque. Mas havia os fiéis que não abriam a mão de Jesus. E sabe o que Deus fez? Daqui a um pouco Deus abre a visão espiritual daquele capitão, daquele pelotão. E sabe o que ele enxerga? Ele enxerga uma coroa sobre a cabeça deles. Graças. Cada vez que um negava a sua fé, a coroa desaparecia da sua cabeça. Ele olhou de novo, ele esfregou os olhos, diz o livro, para ver se ele estava tendo uma visão real. E ele percebia que aqueles que morriam glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, não abrindo mão da sua fé, eram levados à glória. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos combater o bom combate, guardar a fé, correr essa carreira que nos está proposta. Porque se nós, como diz Apocalipse, formos fiéis até a morte, aí a gente lê esse versículo, a gente acha que assim, ó, se eu der a vida, está feito, pastor. Não é, irmão. Vou explicar para você um pouquinho mais. Ser fiel até a morte é o ponto final da vida terrena. Sabe o que ali o apóstolo João está falando para mim e para você? Que você deve ser fiel durante todo o período da sua existência. E quando chegar no ponto final dela, a coroa da vida está reservada. A coroa da justiça está reservada. O escritor desse livro diz que aquele capitão arranca as suas vestes e os seus soldados, sem entender nada, ele se joga dentro daquele poço de água gelada e ali ele morre juntamente com aqueles cristãos.
As nossas aflições do nosso tempo não há de se comparar com essas coisas. Eu pergunto uma coisa muito importante para você, irmão. Quem sabe você está passando por um momento de aflição, mas não se compara uma aflição dessa. Você já notou que as nossas aflições dos nossos dias, elas são mais psicossomáticas do que qualquer coisa? Às vezes nós nem temos problema, mas eu estou tão acostumado a viver com problemas que eu vou procurar um problema. Eu até estranho. Ué, eu estou tão bem. Deve ser alguma coisa errada. Eu estou com algum problema. Não, acho que é o diabo. Eu pequei contra Deus. Porque eu já ouvi a mensagem do pregador dizendo que se eu estou bem, eu tenho que estar na luta. Então, se eu não estou na luta, eu vou arrumar uma luta. E o crente dos nossos dias é um crente com problemas emocionais, é um crente com problemas psicológicos, é um crente que ele vê muitas angústias em tudo, irmão. Irmão, você deveria levantar a mão para o céu e cantar o hino do preto no branco. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Porque você vive num país que você pode ir ali na esquina e dizer: eu sou servo de Jesus. Você pode gritar onde você quiser: eu sirvo a um Deus que tudo me deu, tudo me dá. Você pode fazer o que quiser, meu irmão. Você está num país que é livre. Você é livre para dizer: eu sirvo a Jesus. Você é livre para ensinar os teus filhos a servir a Jesus. Você é livre para tudo. Mas não, você fica sofrendo. Sabe o que é isso, irmão? Sono. É o sono espiritual dos nossos dias. É o sono dos cristãos dos nossos dias. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de um sono tão terrível, que está na hora de nós rogarmos pelo despertador do Espírito Santo. É verdade, irmãos. Um sono da tribulação emocional. Irmão, dá uma chacoalhada na pessoa que está lá para ver se está dormindo. Está dormindo aí, irmão? Não? Está no sono aí, irmão? Tem certeza? Está me escutando aí atrás? Manelva está me escutando aí, irmã? Não levantou a mão, não está escutando não. Olha o sono aí, irmão. Se você vê alguém do seu lado dormindo, irmão, dá um grito no ouvido dele, pelo amor de Deus. Mas nós, crentes, estamos assim no século 21. Como assim, pastor? Nós estamos passando, quem está ligado que eu falei no início, que sono está ligado à tribulação, à adversidade, tempestades, angústias, dissabores. Estão lembrados? Amém? Vamos fazer a seguinte analogia. A analogia é uma comparação. Você, com a sua vida, é um barco. Jesus passa 2 tempestades com os discípulos. A primeira, Jesus não está no barco. A segunda, Jesus está... Vou repetir de novo. A primeira, Jesus não está no barco. E a segunda, Jesus está no... Só que Jesus está dormindo. Será que Jesus estava atribulado também, irmãos? Claro, irmão. Você acha que Jesus não cansava? Não. Todo dia a gente chegando para ele assim, ó: ei, Jesus, cura aí. Ô, Jesus, dá de comer aí. Ô, Jesus, expulsa um demôniozinho ali. Ô, Jesus, abre o olho do cego ali. Ô, Jesus, faz um paralíticozinho andar ali. Ô, Jesus, ressuscita um ali. Você acha que não cansa, irmão? Irmão, eu não faço 1/3 dos milagres que Jesus faz, eu canso. Jesus estava dormindo no barco.
E a Bíblia nos diz que os discípulos entraram em crise. Uma crise tão profunda, que apesar, e é verdade, irmão, às vezes nós crente às vezes irmão, é boca brava. Com Jesus no barco, fora do barco, você acha que ele não vai murmurar? Vai murmurar do mesmo jeito. Começaram assim, como é que ele pode dormir? Como é que ele pode dormir numa hora dessa? Como é que ele pode estar descansando numa hora dessa? Será que ele não está percebendo que nós vamos sucumbir? Será que ele não está percebendo que o barco vai afundar? Será que ele não está percebendo que nós vamos morrer? Olha o crente em crise aí, ó. Ninguém se identificou com isso, né, irmão? Como é que Jesus não está vendo que eu estou passando por problema? Como é que Jesus não está vendo que eu tenho parente doente? Como é que Jesus não está vendo meu filho? E ele com Jesus no barco. E ele com Jesus na vida. E ele com Jesus na sua casa. Aí já que Jesus não viu, aí ele agora transfere para o pastor. Como é que o pastor não vem me visitar? Por que o pastor não liga para mim? Por que o pastor não se lembra de mim? Aí Jesus já saiu de lado, entra o pastor na história. Aí diz, já que o pastor não lembra de mim, eu vou sair da igreja. Já que o pastor não sabe quem sou eu vou sair da igreja. Crentes com problema. Problemas emocionais. Porque Jesus está no barco dele, não é com o pastor, irmãos. Jesus está com ele. E Jesus disse para mim e para você, eu vos dou poder. A grande pergunta que não cala nessa noite aqui no meu coração é, o que você está fazendo com o poder que Jesus te deu? Está guardado as 7 chaves? Sabe o que é, pastor? É muito poderoso. Vá que eu não sei usar esse negócio direito. Então eu vou esconder, vou guardar, porque vá que eu não sei usar direito. E a Bíblia diz que esse poder pode dar vida, pode tirar vida. Meu Deus. Irmão, está na hora de um despertamento. Está na hora de você acordar. Está na hora de ter um grito espiritual na sua vida que diz, eis aí o noivo! Agora todo mundo acordou, né, irmão? Ô, glória. Sair ao encontro dele. Nós precisamos de um despertar da fé, desse sono, de terceirizar as culpas aos outros, desse sono de querer, como os discípulos ali no barco, culpar Jesus. Eles estavam transferindo para Jesus. Por isso que tinha certos momentos que Jesus olhava para os discípulos e ele dizia, homens de pequena fé, até quando que eu vou estar com vocês? Até quando eu vou precisar estar do seu lado? Dá uma chacoalhada aí no irmão que está pertinho de você. E aí, irmão, vamos despertar? Vamos acordar? Diz para ele, esse teu problema para Jesus é nada. Essa tua luta para Jesus é nada.
essa enfermidade no seu corpo não é nada. Essa luta emocional não é nada. Essa luta psicológica que o diabo tem feito com você, para Jesus é nada. Mas nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Oh, aleluias. E precisamos fazer a nossa parte, através da graça do Senhor em nossas vidas, e começarmos a nos preparar para aquilo que Deus tem nos reservado. Nos prepararmos para aquilo que Deus tem nos colocado à disposição. Aquilo a qual Deus tem nos desafiado. Para que possamos ser aprovados. Achados em aprovação. E eu estou encerrando nessa noite. Essa palavra muito simples, mas que eu quero que você entenda. Ninguém que vai prestar uma prova conseguirá ser aprovado se ele não se preparar. Ninguém passa na escola, no ensino médio, meu tempo era primeiro, segundo grau, agora nem sei direito, muda tantas coisas. Antes era 8 anos, agora é 9. Mas mesmo assim, ninguém passa se ele não se preparar para a prova. E é interessante que eu lia um autor e ele dizia que muita gente, ele apenas passa pela vida. Por exemplo, numa turma de faculdade, às vezes quando inicia lá o primeiro semestre, por exemplo, na minha turma de faculdade, no primeiro dia de aula, irmãos, parecia a multidão que andava com Jesus. 85 alunos dentro de uma sala de aula. Eu disse, onde é que eu estou? Realmente eu me impressionei. Eu disse, que maravilha. Só que se formaram só 25. Só que só um recebeu louvor. Que teve a maior nota. Você não entendeu, né? Somente quem dá o seu máximo. Somente quem se esforça ao máximo. É que chega em primeiro. Você nunca ouviu um atleta que vai a uma Olimpíada e aí o repórter vai lá entrevistar ele e diz assim, qual é o seu maior objetivo nessa Olimpíada? Não, eu estou treinando há 10 anos. Fui descoberto pelo meu treinador quando eu tinha 12 anos de idade. Estou com 22 anos. Estou treinando. Essa é a minha Olimpíada. O meu sonho é chegar em terceiro lugar. Eu dei o meu máximo para chegar em terceiro. Eu sonho com aquela medalha de bronze todos os dias. É isso? Mas eu achei que era. Você vê alguém dar uma entrevista desse jeito? Você vê alguém dizer, eu estou me esforçando para chegar em último lugar.
Eu estou estudando para um concurso público, mas eu quero rodar na prova. Eu estou me preparando para ser reprovado. Você já ouviu alguém falar isso? Não. O sonho dele é chegar em primeiro. Eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. No reino dos céus não tem segundo lugar. No reino do céu todos chegam em primeiro. Por isso o apóstolo Paulo, ele assemelha isso a uma corrida dos gregos que não corriam por uma medalha de ouro. Sabe por que eles corriam? Por uma coroa de louro. Aquela mesmo de botar no feijão, irmãos. Para você ver que o que tem valor, irmão, não é o prêmio, é chegar lá. As pessoas não chegam para o Bolt, é assim que fala, e perguntam para ele, e a sua medalha de ouro? Não. As pessoas chegam para ele e dizem assim, como é que você conseguiu fazer 100 metros em 9,1? Me explica. Eles não perguntam para ele, e a sua medalha é de ouro mesmo? Eles não perguntam, é bonita a sua medalha? Não, eles querem saber como é que ele conseguiu chegar lá. Eu não sei se você está entendendo a revelação que Deus está dando hoje, irmãos. Mas Deus está dando um chacoalhão em você, dizendo, acorda, irmão. Te esforça. Paga o teu preço. Treina. Levanta. E para encerrar de uma vez agora? E nós vamos orar? Quem quer orar aqui, amém? A esperança do crente que confia no Senhor plenamente é uma coisa tão linda, irmãos, que ele é o crente de Abacuque, que é a canção que os nossos irmãos cantaram aqui. E quem prestou atenção entendeu. É o crente assim, ó, pode tudo estar dando errado, pode nada estar dando certo, tudo ao meu redor é só desgraceira, mas o Senhor, fará com que eu ande com os meus pés como os da corça, que vai em direção às águas. Quem já viu uma corça andando? Ah, não anda, irmão. Ela saltita. Por isso que eles comparam a coitada da corça com aquele movimento que tem por aí, viu, irmãos? Porque ela anda alegre. Eu não consigo fazer essas coisas, viu, irmão? Então, por isso que eu sou desajeitado mesmo, graças a Deus, viu? Amém? Mas é aquele movimento suave. Parece balé. Quem entendeu, diga amém. Feliz, alegre, tá tudo uma desgraceira. O leão vem atrás, mas a corça tá lá. O leão parece que vai pegar, e a corça tá pulando, saltitando. Você tem que ser assim, irmão. O diabo tá louco para pegar você, e você tá pulando, dando risada. Aleluia, Jesus. Porque Abacuque diz assim, porque todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas qual é a marca de um crente que está assim, pastor? Vou mostrar para você. Por favor, não levante a mão agora para não constranger, irmão, senão até eu fico constrangido. A gente está tão agoniado, irmãos, que eu já não estou nem esperando mais no Deus da minha salvação.
Que eu já estou naquela frase, se parar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou é o contrário, que eu nem sei direito. Quer ver? Eu estou tão angustiado com as minhas lutas e o meu sono do meu dia e do meu período espiritual que eu já não convido mais ninguém para ir na igreja. É tão verdade que eu vou perguntar, quem é que convidou hoje alguém para vir na igreja? Não levante a mão. Para não constranger. Não levante a mão, por favor. Me constrange. Sabe por quê? Porque eu estou no sono. Quem sabe eu já não estou nem acreditando mais no Deus da minha salvação. Porque a luta está tão braba. Por que eu vou convidar alguém para se angustiar comigo? Eu estou tão angustiado que se ficar do meu lado, se angustia também. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje, nessa noite, em nome de Jesus. O despertador Espírito Santo está aqui, irmão. Vai acordar você. E você vai começar a pular que nem a corça. Amém? O diabo vai correr atrás de você e você vai dizer, fica aí. Aleluia, Jesus. E Deus vai te dar graça e vai te dar vitória. E o Senhor vai renovar as tuas forças. O Senhor vai te fortalecer. E domingo que vem você vai convidar alguém para vir na igreja. Você crê nisso? Fique em pé nesse instante em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão, fica tranquilo que eu não vou pedir por espírito de corça vir sobre a tua vida, tá bom? Tá bom? Sem unção dos bichos, tá bom? Dá para sorrir para a pessoa que está ao teu lado? Diz para ela, o salmo de Davi sobre a tua vida, que o Senhor refrigere a tua alma, te guie por veredas de justiça e te dê livramento por amor ao seu nome. Quem pode receber essa palavra nessa noite? A não ser que eu esteja muito enganado, e eu estou conseguindo enxergar bem hoje, acho que a maioria de nós é crente. Então eu gostaria que aí no lugar onde você está, você fechasse os teus olhos. Se possível, o Ministério de Louvor, eu sei que não é programação, mas para nós encerrar cantando, restitui, dá para ser? Eu não sei como é que está a sua vida, viu, irmão? Eu não sei se você se identificou com a palavra. Eu não sei se você está na prova. Está no sono espiritual. Quer ver outra característica de quem está no sono? Agora essa identifica você por demais. Você não tem vontade de fazer nada. Vou falar de novo, bem alto. Você não tem vontade de fazer nada. Porque o cara não tem nem ânimo para dizer nada. Convida para fazer alguma coisa. Ah, hoje não dá, pastor. Vamos vir orar na casa de Deus. Ah, pois é, né? Hoje eu tenho que ir. Não, vamos. O culto de oração, intercessão. Ah, não dá. Eu comentava com os amigos que estavam conosco na viagem e dizia que não é que eu seja tão idoso nem tão novo. Mas eu ainda sou de uma geração que culto de terça-feira, irmão, era o culto mais lotado da igreja. Eu sou de um tempo que a minha mente lembra de escola dominical, que todo domingo antes da escola bíblica, os irmãos estavam 8 horas da manhã orando. Tinha o vô do meu cunhado, Elias. Eu não sei se os irmãos aqui conheceram, alguns acho que conheceram. Que ele chegava, era o primeiro a chegar. E a oração dele era, Senhor, desperta o anjo que está dormindo. Você não entendeu a piada, né? Mas é verdade.
Desperta o pastor está dormindo. Manda ele para oração. Eu sou desse tempo em que crente passava 1 hora ajoelhado orando no culto de oração. Depois tinha um estudo ali de 30, 45 minutos que complementava a oração que era feita. Fecha os teus olhos. Põe a mão sobre o teu coração. E diga para o Senhor: Senhor, eu vou dar aqui 3 minutos, porque eu vejo que a maioria aqui é cristão. Então, como a maioria é cristão, eu vou dar 3 minutos para você fazer a sua oração com Deus agora. E eu não sei qual é o sono que você está passando na sua vida, meu irmão. Irmã, qual é a tribulação, a angústia que tem perturbado mais você do que a sua comunhão com Deus? Que tem perturbado você mais do que a sua intimidade com Deus? Que tem perturbado você mais do que fazer alguma coisa para Deus? Que tem angustiado a sua vida de tal maneira que tem freado você espiritualmente, que tem assegurado você de uma forma tão terrível, que você olha para os dias e diz: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu queria ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Eu queria ter mais tempo para fazer alguma coisa para o Senhor. Então, quem sabe você está precisando de uma restituição nessa noite, de valores que são essenciais na sua vida, e que você esteja disposto de abrir mão dessas coisas para Deus e para a obra de Deus. Enquanto os irmãos cantam, você conversa com Deus. Depois eu oro por todos vocês. Foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu para mim, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, os planos que foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me
as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, quero de volta o que é meu. Eterno Deus, nós rogamos nessa noite, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Senhor, nós rogamos nessa noite sobre a vida das suas filhas. Senhor, que nós não venhamos ser pegos de surpresa, mas que nós estejamos preparados, prontos. Venhamos ser prudentes, Pai. Eu sei, Senhor, que a tua palavra, ela diz que todas aquelas virgens, prudentes e não prudentes, elas adormeceram. A tua palavra diz que todos passam por lutas e aflições, mas o teu conforto para nós é que tu venceu o mundo. E tu também disse que em mim tenhais paz. Então nessa noite, Senhor, eu peço, eu rogo a ti, Senhor, renova a vida dos teus filhos, lhes dê um despertamento espiritual, incomoda os seus corações, balança a figueira, sacode a figueira, balança os seus galhos. E eu te rogo nessa noite, tu que és, Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, assim como aquele viticultor pediu ao dono daquela seara, deixa eu adubar o seu pé, deixa eu limpar ela, deixa eu tratar ela por um ano, dá uma oportunidade para essa figueira, deixa eu colocar adubo no seu pé, dá mais uma oportunidade, Senhor. Desperta aqueles que estão no sono, desperta aqueles que estão, Senhor meu Deus, no sono da angústia, da tribulação, e que ele possa, que ela possa confiar em ti plenamente, acreditar em ti com o seu coração. Em o nome de Jesus nós oramos, em o nome de Jesus nós abençoamos, em o nome de Jesus nós ministramos, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem suave, queridos. Abrace a sua família agora. Estamos despedindo. E eu quero que você, com boca de profeta, com atitude de profeta, que nessa noite saiu da caverna, você pode, em nome de Jesus, através do poder de Jesus, não é porque eu posso, não é porque as minhas forças podem, mas porque aquele que está em mim pode. Você vai dizer para a pessoa da sua família: essa semana haverá diferenças na nossa vida. Essa semana haverá diferenças na nossa casa. Essa semana haverá diferenças no nosso casamento. Nessa semana haverá diferença na vida dos nossos filhos. Soberrévias, porque começa um despertamento na nossa casa. Essa semana começa um despertamento na nossa vida. Soberrévias.
Ekanda sorianda labachevias. Libianda sobrebehevias. Nebana sobrehevias. Oh, aleluias. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és fiel. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu não podes, Senhor meu Deus, mentir. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra se cumpre. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu prometes e Tu zela a cumprir pela promessa. E eu quero, Senhor, nessa noite rogar, Senhor, sobre a família que aqui está. E a Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E a Tua igreja é formada de famílias. A Tua igreja é formada de pais. A Tua igreja é formada de mães. A Tua igreja é formada de filhos. Então nós profetizamos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a casa dos Teus filhos. Porque aquele que vigia não dormita, aquele que vigia não tosqueneja, aquele que vigia não dorme. E nós abençoamos a Tua igreja, Senhor. E estamos crendo num grande despertamento que vai gerar um grande avivamento, Senhor. E rogamos as Suas bênçãos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. 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 Vira para a pessoa que está ao seu lado, dá um abraço nela. Dá um abraço nele. Diga, Deus falou contigo hoje. Diga para ela, Deus falou contigo hoje. Vá para casa abençoado. Vá para a sua casa abençoada. Assim como o Senhor te trouxe em paz, o Senhor te leva em paz. Em nome de Jesus.